referred to Embrapa, the Brazilian Enterprise for Agricultural Research. The state-owned company is affiliated with the Brazilian Ministry of Agriculture. It's devoted to pure and applied research. Embrapa conducts research on many topics, including remineralization. The mission is to provide feasible solutions for the sustainable development of Brazilian agriculture. Eu sou Éder de Souza Martins, eu trabalho na Embrapa desde 1997, sou pesquisador especializado em geologia, fiz geologia pela Universidade de Brasília e também fiz mestrado e doutorado no mesmo tema. Nós estudamos rochas como fonte de nutrientes desde o final da década de 90, com a parceria com a Universidade de Brasília, sob coordenação do professor José Carlos Gaspar. E esse tema ele teve início na Universidade de Brasília na década de 70, com o professor Alton Leonardos. Tanto um como o outro professor foram os meus orientadores, e eles inspiraram o início de uma rede de pesquisa sobre rochas silicáticas brasileiras como fonte de nutrientes no Brasil. E essa rede é uma rede constituída por 12 centros da Embrapa e mais 12 instituições parceiras. E nós temos vários centros de pesquisa e também universidades e outras instituições de pesquisas parceiras. Nós começamos estudando rochas como fonte de potássio, algumas rochas que são potenciais em várias regiões do Brasil, regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E hoje nós estamos desenvolvendo estudos de longo prazo para estudar os efeitos residuais dessas rochas. E também temos estudos atualmente regionais, onde nós estudamos rochas como fonte de nutrientes para essas regiões. E aí nós desenvolvemos um conceito de arranjos produtivos locais, onde nós temos o envolvimento dos produtores minerais, os agricultores e a pesquisa, dentro de cada região dessa. Então a nossa pesquisa envolve principalmente, atualmente, o uso dessas fontes na produção de biocombustíveis líquidos, justamente para aumentar a sustentabilidade dessa produção. E a outra coisa que é importante é que nós estamos fazendo um processo de transição onde nós usamos tanto a rocha como as fontes solúveis no mesmo inicialmente, para a gente com o tempo diminuir a necessidade de uso de fontes solúveis. Nós temos um estudo regional porque nós temos uma diversidade muito grande hoje no Brasil, tanto de solos como de tipos de produção, e ao mesmo tempo nós temos uma diversidade geológica muito grande no Brasil. E aí nós podemos aproveitar esse potencial para cada região dessa. E a outra coisa importante é que a maioria dos solos brasileiros são muito empobrecidos em nutrientes. E aí com o uso de rochas nós podemos recuperar a fertilidade desses solos. Então são 3 etapas. Laboratório, onde vemos o teor, o potencial da rocha fornecer nutrientes. Uma segunda etapa em casa de vegetação, onde vemos se o material realmente disponibiliza numa safra ou não. E uma terceira etapa, para esse material, é levado para o campo, que seria a etapa que estamos testando agora já faz um ano. As respostas em campo são um pouco mais demoradas, mas essa é a sequência. Podem ser testadas culturas anuais, culturas com potencial oleaginoso, culturas perenes também, pastagens e em diferentes condições de sistemas e já outros experimentos a serem testados. Esta é a etapa em casa de vegetação. Já fizemos testes iniciais comparando 2 materiais de rocha como fontes de potássio para a agricultura. E um deles vimos que deu resposta em potássio e a outra não. Explicando esta figura, temos no primeiro caso uma planta onde todos os elementos foram fornecidos para o melhor desempenho da planta. Em sequência, quando os elementos, os nutrientes não foram fornecidos. Em vermelho, para ambos os casos, destacado o que aconteceria quando a planta não tem um nutriente, potássio nesse caso. Em ambos os experimentos,
tem a presença do murchamento. Já aqui no final, temos a mesma situação sem potássio, mas quando é aplicado doses crescentes do nutriente, 50 até 300. Num dos materiais que nas condições de laboratório mostrou ter o nutriente, já quando foi testado em plantas, ele não mostrou nenhum efeito, sendo comparado com nossa testemunha sem potássio, um sintoma de murchamento. Já o outro material, procedente de biotita xisto, ele mostrou um melhor desempenho, sendo parecido já com uma condição onde os nutrientes todos foram fornecidos. A condição de maior fornecimento de nutrientes até superou a nossa testemunha completa. Isso é devido por um efeito multinutriente. Não só o potássio, sino também todo o resto de nutrientes que tem esse material. Nesse material, onde não foi visto um potencial de fornecimento de potássio, foi visto no fim do ciclo um pequeno potencial de fornecimento de fósforo. A fonte que forneceu o material, ele fala que quando colocou o material, a rocha, nos campos dele, ele tinha uma ação. Nesse material foi testado a rocha como fonte de fósforo. Foram testados 2 tipos de solo e aqui podemos ver qual que é a diferença quando são acrescentadas diferentes doses da rocha. Aqui temos um tratamento onde foi fornecido todos os nutrientes. Aqui onde não foi fornecido nenhum nutriente, uma condição de solo virgem. Aqui o que acontece nessa situação, quando tem tudo via mineral, só na ausência do fósforo. A partir daqui, temos essa situação, mas com 50 mg por decímetro cúbico de fósforo. A situação já melhora muito. Aqui o dobro, 100 de fósforo, aqui 200 e uma dose final de 400. Como vemos, a resposta é positiva, a rocha fornece o nutriente, só que, comparado com nossa situação em controle, como tratamento completo, ela não atinge o mesmo tempo. Aqui o ciclo já está acabando e aqui ainda não chegou no ciclo final da cultura. Mas a resposta no nutriente é boa, é satisfatória. Só deveríamos ver também quanto seria necessário colocar para disponibilizar ele em uma situação de cultura anual. Por isso, outros experimentos visam culturas perenes também.